Quem é que está aqui com uma grande expectativa aí para o ano de 2026? Muito bom. Eu também estou com muita expectativa. E vamos iniciar assim com uma oração. Vamos ver o horário aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por esse ambiente. Esse ambiente não é meu, é teu, Senhor Jesus. E que eu possa ser usado para ser um canal de bênção na minha vida, na vida de todos os mundos que estão aqui presentes. Que eu sou apenas um administrador fiel, quero ser um administrador fiel de tudo aquilo que Deus tem me dado, tem me acrescentado, assim, com toda sorte de bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse ambiente e por cada um que está aqui presente, porque todos que estão aqui presentes, eu sei que tinha muitas coisas boas para estar fazendo, tinha outros afazeres, e que Deus possa estar abençoando e não vai ser um horário em vão. Fala aí para o outro irmão aí, você escolheu a melhor tarde para estar aqui nessa tarde brilhante. Não vai se arrepender. Então, pessoal, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é 7 chaves poderosas que, se você virar ela, pode mudar a sua vida. Por que eu posso mudar? Pode virar. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, eu dou uma chave para um de vocês para ir pegar algo no meu carro. Digo, ó, tal lugar assim, tem uns dólares lá, o euro, e você pode gastar. E aí você chega lá no carro e de repente não vira essa chave. Você não vai entrar no carro, você não vai arrebentar. Então você não vai pegar aquilo que realmente eu dei para você. E assim são as obras de Deus. Deus tem muitas obras durante o dia. Quantas bênçãos Deus tem nos dado para que nós possamos viver uma vida bem. Mas muitas das vezes você não vira a chave. É igual aqui, tem muitas oportunidades que chegam na nossa vida, é para nós virar, para nós acelerar o nosso processo. E muitas das vezes a gente para. Aqui foi um exemplo aqui agora. Um exemplo que está tudo preparado, o computador, tudo bonitinho, e de repente o computador parou. E se eu for olhar para trás, olhar para o que... eu só estou com o computador, eu vou simplesmente, nós vamos só ali, então comer um pão de queijo, um salgadinho e vamos embora. Mas não, eu estou aqui, vou fazer o meu melhor, vou me dar o meu melhor aqui para vocês. Espero que faça sentido na minha vida e na vida de cada um de vocês, amém? E na nossa vida existe 3 grupos de pessoas. Sempre nós vamos deparar com 3 grupos de pessoas, que são o ansioso, o estressado, o depressivo e o estressado. Perdeu a folha, Silvio. O ansioso, o depressivo e o estressado. Então, esses 3 tipos de pessoas, nós vamos sempre estar deparando com esse grupo de pessoas. E para a gente conhecer mais ou menos quais são os comportamentos de cada um deles, eu vou passar aqui para vocês. O ansioso é aquela pessoa que está sempre ansiosa pelo futuro. O que vai acontecer com minha família daqui a 10 anos? O que vai acontecer com meus filhos, com os meus netos? O que vai acontecer com essa globalização, essa tecnologia? O que vai acontecer? O que vai acontecer que diz que o mundo vai acabar em fogo, enfim, as pessoas estão sempre ansiosas. E a pessoa ansiosa, a palavra de Deus fala lá em Mateus, que eu gosto muito de ler a palavra para mim é o meu alimento diariamente. Lá em Mateus 6:25 diz da seguinte forma: a palavra de Deus, o próprio Deus nos fala que não andeis ansioso por coisa nenhuma. Não andeis ansioso pelo que come, nem pelo que bebe, nem pelo que veste. E ele fala muito mais: os passarinhos do céu, como os passarinhos do céu, cantando alegremente, mas pode olhar para eles, não planta, não colhe, não tem celeiro para guardar alguma coisa para comer depois da manhã. Então, olha os lírios do campo. Os lírios do campo, a palavra de Deus fala, o próprio Deus fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu
como nenhum deles. Então, por que você anda ocioso? Por que você fica ansioso? Você vai acrescentar ou vai diminuir quando você fica ansioso? Vai. Então muitas pessoas vivem hoje em dia no mundo que nós estamos vivendo, ansioso, nessa ansiedade, esse mundo moderno que nós estamos vivendo. Então a palavra de Deus, o próprio Jesus nos explica que a gente não devemos andar ansioso. Então, gente, essa palavra, não andeis ansioso, ela serve para cada um de nós refletir por qual é o motivo que nós andamos ansiosos. Então, quando você está ansioso, é excesso de futuro. E quando você está depressivo, é excesso de passado. Então, a pessoa depressiva, pessoal, é uma pessoa que ele só vive pensando no passado. Tudo para ele é o passado, o que aconteceu há não sei quantos anos atrás. Tem gente que trava no passado. Não sei se você já percebeu. Eu tive conversando com alguns clientes meus, né? Que ele falava assim: o tempo bom era o tempo do Itamar Franco, que lançou o real, o ARV, começou o real, o dólar não custava nem R$1, era 97 centavos do RV, 90 centavos de RV. Então foi o tempo que eu viajei para os Estados Unidos, viajei para a Europa, eu gastava, era pouco dinheiro e eu fazia muitas viagens. Então aquele foi o melhor tempo que existe. Aí tem outras pessoas que dizem que o melhor tempo foi antes da pandemia. Antes da pandemia eu era uma pessoa bem sucedida, minha empresa ia bem, e eu trabalhava muito bem, mas depois da pandemia eu perdi emprego, a minha empresa faliu e as coisas não estão bem mais, é um tempo que nunca volta mais. Então, o que acontece, pessoal? As pessoas que estão depressivas, ela não vai ver as coisas boas que estão acontecendo hoje, no dia do presente da vida dele. Por exemplo, tem uma passagem também, né, que está em Lucas 24:13, que é os discípulos de Emaús. A passagem que tinha um discípulo, né, 2 discípulos, ia descendo para a cidade chamada Emaús, e eles estavam conversando a respeito de Jesus. Aí eles estavam conversando a respeito de Jesus, a palavra de Deus fala que o próprio Jesus começou a andar com eles, né? E aí perguntou: o que é que você está andando pelo caminho? O que é que você está conversando pelo caminho? Aí os discípulos disseram: é só você que é o único morador de Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu com 3 dias passados? Aí ele disse: não estou sabendo o que aconteceu. Aí ele disse: era um profeta chamado Jesus, que ele era poderoso em palavra, em gesto, em ação, fazia milagres e salvava a vida. E de repente entregaram ele para os mestres da lei e foi crucificado Jesus. E hoje faz 3 dias. Algumas mulheres foram lá e depararam que dizem que o corpo dele não está mais lá, que ele ressuscitou. E outros também, uns de nós, uns apóstolos também, uns seguidores de Jesus, foi lá também e disse que um anjo disse que ele ressuscitou. Aí Jesus mesmo, o próprio Jesus disse: mas vocês são muito incrédulos. Mas a palavra de Deus fala que desde todos os profetas falavam que havia esse rei, que era o Jesus, e ele ia ser morto, ia ser crucificado, mas no 3º dia ia ser ressuscitado. E ele estava pregando, Jesus estava pregando para eles, e eles não acreditavam em Jesus. E eles não percebiam que era o próprio Jesus que estava andando com ele. O que é que eu entendo com essa palavra? Entendo com essa palavra que muitas das vezes nós estamos andando com Jesus, pertinho de Jesus, fazendo caminhada com Jesus, vai para a igreja, faz oração, faz campanha, e Jesus, ele não vê o milagre que Jesus está fazendo na vida dele. Simplesmente eles só sabem murmurar, sabem reclamar, sabem dizer que
só sabe o passado, só vê o passado. Ou seja, fala para o seu irmão aí, quem fica olhando no passado, não vai ver Jesus no presente. Todas as pessoas que só vê o passado, ele não vê Jesus no presente, porque ele só está preso, a memória dele está preso no passado. Pode Jesus, as maravilhas que Deus faz todos os dias. Todos os dias Deus faz maravilha na nossa vida. Só esse sol maravilhoso que tem para nós estarmos nos aquecendo. Então vai numa cama, vai no hospital para você ver quantas pessoas que estão lá querendo sentir um prazer de um sol desse, mas não tem essa liberdade. Então, quantas pessoas não estão se matando, se perdendo a vida por causa que eles estão depressivos? Agora mesmo tinha um inquilino meu, recente agora, que ele foi para Rio de Janeiro, porque a irmã dele, a menina nova, 19 anos, queria tirar a própria vida dele. Eu tinha um conhecido meu, bem conhecido mesmo, que ele era apaixonado pela menina, a menina não queria ele, e ele bebendo cachaça, pegou uma cirrose, morreu depressivo, porque ele queria a menina, mas a menina não queria ele, a menina casou com outro, teve filho, enfim, e ele depressivo e acabou morrendo de cirrose. Ou seja, pessoal, muitas pessoas você vê, está andando normal, mas muitas das vezes está depressivo, está travado no passado. Então, quem vive do passado não vê Jesus no presente. E o estressado? O estressado é aquela pessoa que quer tudo na hora. O estressado é aquela pessoa que, cara, eu vou falar a verdade, eu estou trabalhando muito meu estresse, graças a Deus, mas eu confesso para você, minha mãe está aqui presente, eu tenho até essa aqui é minha mãe, pessoal. Cheguei uma vez lá em casa, com a bermuda, minha mãe, e aí minha mãe sabe meu comportamento, pedi minha mãe para costurar a bermuda. Aí a manhã disse, é agora? Você quer agora? Eu vou deixar tudo aqui para me fazer para você agora. Por quê? Porque eu quero na hora, as coisas na hora. Então, gente, é muito problema, tem muito problema a pessoa que é estressada. A pessoa estressada, ela tá aqui com você, mas tá conversando tá com outro lá no celular. Desliga isso. Tá com outra pessoa, ele tá conversando com você, você tá conversando com ele aqui, mas a mente dele tá lá em outras pessoas. Pessoas estressadas não tem tempo de brincar com seus filhos, porque ele precisa de trabalhar, não tem tempo de ir no hospital fazer uma visita um doente, porque ele precisa de trabalhar. O estressado é aquela pessoa que jamais ele está aqui, sentado aqui, ouvindo a palestra, porque ele precisa de trabalhar, alguém precisa de trabalhar. Então, a pessoa estressada, ele mata ou morre de repente, porque ele não sabe lidar com as emoções muitas das vezes. No início do ano, não sei se todo mundo vê rede social e saiu no jornal também, um juiz, uma pessoa de alto padrão, atirou na secretária, atirou na esposa, atirou na enfermeira, porque a enfermeira estava demorando de atender o filho dele. Por quê? Isso é uma pessoa estressada. Então, uma pessoa estressada, ele pode matar ou morrer no trânsito. O cara estava no trânsito, fechou o cara parou para tomar satisfação, ele foi lá e matou o cara. Aí o cara, agora a reportagem teve lá em São Paulo, o cara tá no shopping, esperando aquelas vagas, que geralmente não paga, Aí o cara já tem um bom tempo lá, tá até com a família dele, esperando lá para pegar a vaga para poder entrar no shopping. De repente, saiu uma vaga lá atrás, ele estava estava lá atrás, foi lá atrás, ele tinha que dar ré para poder pegar a vaga. Aí um cara foi lá e pegou a vaga. Aí ele já armado foi lá tomar satisfação com o cara foi falar alguma coisa lá com ele, atirou no cara, matou sem o quê? Sem precisão. Por quê? Por causa do estresse. Então o estresse, gente, ele está detonando a vida de muitas pessoas. Então, esses 3 tipos de pessoa. O que eu pergunto agora? A pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês. E qual dos comportamentos que nós estamos vivendo? O estressado, o
ansioso ou depressivo? Tem muitas pessoas que têm os três. Outro dia a menina estava falando comigo, eu tenho os três, o que é que eu posso fazer? Então, gente, então nós estamos nos deparando com esse tipo de situação. E isso deixa nossos filhos também estressados, deixa nossos filhos também ansiosos, deixa nossos filhos também depressivos. Então, a primeira chave que eu quero liberar para vocês hoje, agora, é 7 chaves. A primeira é fé. Fé é você acreditar naquilo que ainda não existe. Fé é um ponto de partida para uma longa caminhada, para um seu objetivo, seu propósito, muitas das vezes. Então, uma passagem que eu gosto muito é Abraão. Abraão está no livro de Gênesis 12:1, que ele fala, Abraão foi um pai da fé. Abraão foi um pai que eu vou falar para vocês que ele realmente é um homem de muita fé. Costumo falar que Deus chegou para Abraão e disse para Abraão, Abraão, você sai de uma terra, sai da sua terra, que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não chegou para ele e disse assim, Abraão, vai para uma terra que jorra leite e mel. Assim como ele disse para os povos do Egito. O povo do Egito, disse, eu vou levar você para a terra que jorra leite e mel. Já para Abraão, não. Abraão, ele disse, ou seja, ao longo do caminho, ele ia mostrar para a terra que ele ia levar Abraão. Então, e Abraão saiu, ele levou um sobrinho dele, chamado Ló. E Ló, ele era ansioso. Ló, ele começou a discutir com Abraão, com os funcionários de Abraão, porque Abraão tinha muito ovelha, tinha muito cabra, tinha muito animal naquela época, e eles começaram a discutir. Abraão chegou, como Abraão já é mais equilibrado, Abraão chegou para ele, Ló, já que nós estamos discutindo, não vamos discutir não. Escolhe a terra que você quer ficar. Se você for para o sul, eu vou para o norte, se você for para o leste, eu vou para o oeste, enfim, escolhe. E foi onde que eles se separaram. E Abraão continuou. Só que Abraão, a fé de Abraão, ele é o pai da fé, e aí continuou, né? Ele chegou realmente na terra que Deus mostrou para ele. Acabou o desafio de Abraão? Não, nunca acabou o nosso desafio. Eu costumo falar que vou dar um testemunho meu aqui, que onde que eu estou aqui hoje, graças a Deus, Deus tem me dado, tem me presenteado, é de Deus na verdade. Eu estou aqui só apenas administrando por algum tempo. Aqui na Asa Norte. Desde quando eu cheguei aqui em Brasília, eu tinha muita vontade de montar uma loja aqui na Asa Norte. E Deus foi trabalhando na minha vida. Eu disse, como aqui é muito caro, eu sei que na Asa Norte é muito caro, eu vou fazer outro projeto. Aí eu mudei para Vila Planalto. Cheguei lá na Vila Planalto, montei essa loja, montei uma loja lá na Vila Planalto. Digo, eu vou começar pela Vila Planalto, porque eu sei que na Asa Norte é muito dinheiro para você montar uma loja ali, que eu não vou dar conta de montar. E aí, eu estou lá na Vila Planalto, montei, fiquei 2 anos lá, pegava os carros dos clientes do ministério, levava lá para a Vila Planalto, arrumava. E aí, quando eu comecei a criar a Asa, eu digo, eu quero uma coisa melhor, eu me preparei eu sempre de olho aqui na Asa Norte, eu digo, agora eu vou para a Asa Norte. Aí eu vi as lojas aqui na Asa Norte, conversei com o meu avalista, Deus me deu um avalista maravilhoso, e aí eu disse para ele, eu não vou para a Asa Norte aí agora não. Eu achei uma loja lá na Vila Planalto, não precisava de avalista, não precisava de nada, eu fiquei lá e plantei na Vila Planalto, no centro da Vila Planalto. Porque no local que eu estava, eu me sentia muito pressionado, porque muitas pessoas que estavam ali em volta de mim não tinham valores igual ao meu. Tinha muitas coisas assim que é errado, que eu não admitia, e eu digo, eu vou sair daqui. Aí eu saí, fui para o centro da Vila Planalto, foi um lugar muito bom, trabalhei lá, ganhei dinheiro, só que depois de 1 ano, a menina foi aumentar o preço do aluguel, ela aumentou 2 vezes mais. Aí eu digo, agora eu acho que é um tempo de eu ir para a Asa Norte. Aí eu peguei, conversei com o meu avalista, disse, vou para a Asa Norte. Cheguei aqui na Asa Norte, vi as lojas muito caras. Aí eu disse, cara,
Uma é só o seu nome em jogo, outra é você botar o nome de outra pessoa, de duas, precisava de duas avalistas. Tinha loja aqui, tinha imobiliária que precisava de duas avalistas. Aí eu cheguei, eu disse, eu vou empalar minhas coisas tudinho. Minha mãe tinha uma bomboniere lá em Planaltina. Eu levei lá para o Planaltina, fiquei um bom tempo lá em Planaltina, encaixei e fiquei trabalhando aqui no ministério. Aí eu fiquei morando na Vila Planalto. Foi um dia, a mesma loja de esquina que estava lá, que eu tinha alugado pela primeira vez, estava lá com a placazinha de aluga. Eu disse, cara, eu vou alugar aquela loja de volta. Aí conversei com o dono era mais caro um pouquinho. Eu digo, ó, se você fazer o mesmo preço, eu vou ficar com a sua loja. Ele disse, não, tudo bem, eu faço o mesmo preço para você. Aí ele fez o mesmo preço para mim, eu caí para dentro, eu digo, agora eu vou ganhar dinheiro. Eu não vou ligar para essas pessoas, não, vou viver a minha vida. E comecei, aluguei a outra loja de lado, ia botar o centro automotivo. Aí quando eu estava naquele fogo, veio uma pessoa lá que me deu 7 tiros na porta da minha empresa. Aí eu disse, agora é o tempo de eu ir para Asa Norte. Então Deus disse, vai para Asa Norte. Só que Deus disse para mim que eu ia para Asa Norte, só que eu não tinha dinheiro nem do aluguel. Aí o irmão chegou da igreja, estava frequentando já a igreja evangélica, chegou para mim, disse, vai para Asa Norte, Mike. Eu digo, eu tenho avalista, mas não tenho dinheiro nem do aluguel. Eu disse, eu empresto para você o dinheiro do aluguel. E aí eu peguei e vim procurar loja por loja. Aí cheguei, arrumei, na verdade não foi ela, foi outra pessoa que mostrou aqui a loja e tal. E por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não precisou nem de avalista, nem precisou de nada. E eu estou aqui há 15 anos por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu dou essa palestra, porque essa loja, essa minha palestra já vinha desde a Vila Planalto. É uma forma de honrar cada cliente que eu tenho. É uma forma de agradecer com cada cliente que eu tenho. É fazer uma festa, porque nós, ser humano, não sabe a importância que o cliente tem. O cliente merece festa, merece... Porque é os clientes que pagam salário nosso, é os clientes que pagam nosso 13º, férias, viagem, tudo. É o nosso cliente que dá preferência para nós, sempre está fazendo serviço conosco. Então a gente devemos festejar e honrar o nosso Senhor nome de Jesus Cristo aqui na terra, porque quando nós honramos o próximo, nós estamos honrando o nosso Deus. Amém? Então é isso, gente. Então graças a Deus temos 15 anos e estamos aí com fé em Deus fazer muito, muito mais festa para vocês. E a terceira chave, gente, que eu quero deixar aqui para vocês, a primeira foi fé, a segunda chave é confiança. Pessoal, a gente devemos acreditar, confiança. Se você não tiver acreditado em você mesmo, quem vai acreditar em você? Então nós devemos acreditar em nós mesmos. E uma pessoa assim bíblica, que eu acho assim, na palavra de Deus, que ela tem uma fé, uma confiança do início ao fim, foi José do Egito. José do Egito foi um homem que a palavra de Deus fala que ele não desviou nem para um lado e nem para o outro. E teve toda a chance para ele desviar para um lado ou para o outro. Porque o José do Egito, ele era neto de Abraão, filho de Isaac. Era um homem muito bem sucedido. E a palavra de Deus fala que ele teve um sonho que os irmãos dele, até o pai dele, ia prostrar diante dele. E aí o pai dele não acreditou, filho. Quando ele contou esse sonho, os irmãos quis matar ele, queria enterrar. Fala para o seu irmão aí, não conte seu sonho, porque alguém pode querer enterrar seu sonho. Então eles queriam enterrar José, queriam matar José, quando eles viu José, quando ele foi visitar ele. E aí eles disseram, não, vamos jogar na cacimba. Jogar na cacimba José. Aí de repente passou aquelas pessoas que compram ouro, compra escravo, compra todo mundo. Ele disse, rapaz, vamos vender José. Você percebe que na vida, quando quer puxar o seu tapete, quer paralisar você, é o tempo que acelera o seu processo. Cada etapa que queria enterrar o sonho de José, queria paralisar o José, ele acelerava José para realmente o seu propósito.
Então, quando venderam José para o Egito, ele esqueceu. Aí disse que morreu, enfim. Quando José chega no Egito, foi vendido para a casa de quem? Potifar. Chegou lá na casa de Potifar, quem queria ficar com ele? Se José fosse outra pessoa que tinha olho grande no que é dos outros, que tinha grande chance de ficar com a própria mulher do Potifar, ele tinha ficado. Ele disse, o que José fez? Fugiu. Então, quando ele fugiu, foi outro processo que teve para acelerar o processo, para chegar ao propósito de José. Então, a mulher de Potifar acelerou o propósito de José, foi preso. Quando ele chegou lá, o network. É aquilo que nós estamos aqui conversando. José gostava de conversar, José gostava de realizar o sonho. Quando ele realizou o sonho do copeiro e do padeiro, ele lembrou, ele disse, ó, não esquece de mim, quando você estiver perto do rei lá, você não esquece de mim não, estou aqui na cadeia. E quando José saiu da cadeia, ele saiu para o lugar mais poderoso do Egito, o segundo mais poderoso do Egito, que foi governador de todo o Egito. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Cada vez que quer puxar vocês, quer puxar do tapete nosso, quer paralisar o nosso sonho, é a hora a vez que você mais acelera para o seu propósito. Basta você acreditar. Agora tem muitas pessoas que quando você quer puxar o seu tapete, você paralisa, fica paralisado. Então a gente devemos saber o que nós queremos da vida. Ou é paralisar, ou é acelerar o processo. Amém? Pessoal, a terceira chave é não conte seu sonho para ninguém. Tem muitas pessoas que ficam contando sonho de para um, para outro, igual eu falei. O José, quando o José contou o sonho para o próprio pai dele, para o irmão dele, o que aconteceu com o José? Eles queriam matar José. Queria puxar o tapete de José. Então, tem muitas pessoas e, olha, quem sabe realmente o sonho que é. Porque, pessoal, para quem realmente a gente conta o sonho. Eu costumo falar que muitas das vezes tem sonho que a gente não pode contar nem para nossa própria esposa. Vou contar aqui. Por exemplo, Abraão, ele teve duas visões de Jesus. Duas visões do próprio Deus. A primeira visão foi que ele ia ter filho, e esse filho, ele ia ser o pai de grande nação. Aí o que Agar fez? O que a mulher dele fez? Sara. Sara disse, Abraão, eu sou velha, eu não posso dar filho mais para você, fica com a Agar, nossa secretária, era a escrava dele. E o Abraão nem pediu orientação a Deus e ficou com Agar e veio o quê? O filho de Ismael. Ismael é filho da promessa? Ismael não é filho da promessa. Que é o filho da promessa é Isaac. Então, Sara, como ela era ansiosa, né? Não, porque o ansioso ele quer tudo na hora, entendeu? O ansioso não, na verdade ele pensa no futuro. O estressado quer até na hora. Então ela, como fosse uma mulher estressada, disse, não, fica com Agar. E realmente veio o filho de Ismael. Só que ele teve outra visão. Abraão, quando ele teve outra visão, qual foi a outra visão? Que ele não contou para Sara. Essa visão ele não contou para Sara. Porque se ele tivesse contado para Sara, isso aí é uma coisa minha. Não tem na Bíblia, mas é coisa minha. Como eu gosto de ler, eu fiquei meditando que, por exemplo, Deus apareceu para Abraão e disse assim, Abraão, pega seu filho Isaac e sacrifica ele no local que eu vou te mostrar. Aí o que aconteceu? Ele pegou o filho dele e foi. Se ele tivesse chegado de noite, Deus apareceu para ele aqui hoje à noite, e aí ele chegasse para Sara, Deus apareceu para mim e falou que eu tenho que sacrificar nosso filho Isaac. Será se ela ia deixar? Eu acho que a história poderia ser diferente, assim como foi com Agar. Então uma coisa bem a gente refletir quando a gente vamos contar o nosso sonho, porque tem muitos sonhos que a gente não devemos contar para ninguém. Depois que revela, depois que você está lá nos Estados Unidos, você liga, fulano, estou aqui na Flórida, aqui, ó que o parque aqui, da Disney aqui. Quando você realizou o sonho, você fala, porque você não sabe se a pessoa é estressada, se é ansiosa, se é
depressiva. Qual o tipo de comportamento que nós estamos vivendo? As pessoas que estão ao nosso redor. E a quinta, não conte seu sonho para ninguém. A quarta chave: defina as suas metas. Se você não definir suas metas, alguém vai definir por você. Você percebe que no mundo tem muitas pessoas que ele não sabe, tem uma visão, dizer assim, de curto, médio e longo prazo. Quando eu fiz essa festa aqui, eu fiz um convite para muitas pessoas, inclusive tem um representante aqui, meu amigo, que é de muitos anos, tinha uns 10 anos, tinha uns 6 anos, né, que nós se via, e eu fiz uma visita para várias pessoas, e aí eu convidei, né, aí tem muitas pessoas lá que tinha 10 anos que eu não via ele, tá do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, lavando o mesmo carro. Aí eu digo, cara, qual é a sua expectativa daqui a 10 anos? Ah, cara, eu não sei. Eu digo, não, menos, 5 anos. Ah, eu também não sei. Ah, 1 ano. Não sabe nem de 1 ano. Então, o que acontece, pessoal? Tem gente que não sabe, não tem expectativa de vida. Não tem uma coisa assim, descrito num papel, daqui a 1 ano eu vou galgar aqui, daqui a 2 anos vou chegar aqui, daqui a 3 anos. E se você não tiver, alguém vai fazer por você. Alguém vai fazer por você. Então, eu quero contar uma historiazinha, que eu gosto muito dessa história, eu gostei muito dela, quero compartilhar com vocês. Era 3 boi, né? Na selva via 3 boi, um preto, um branco e um amarelo. Aí, e tinha um leão que perseguia esse boi. Esse leão, de vez em quando ele ia atacar o boi. Aí os boi, como eles eram amigos, né? Quando o leão atacava um, o outro dava uma chifrada. Aí o leão ia atacar o outro, o leão dava outra chifrada. Ia atacar. Aí o leão ficava doido, não saía, não conseguia pegar nenhum dos boi, né? Aí ia embora. Aí foi um dia, o leão fez um projeto. O leão disse, eu vou ser esperto dessa vez. Aí chamou o vermelho. Vermelho, vem cá. Hoje eu estou de paz, eu não quero briga, hoje eu estou de boa, eu não quero confusão não. Beleza? Beleza. Aí ele disse, cadê o preto? Aí ele disse, o preto está dormindo. Chama o preto. Aí o vermelho foi lá e chamou o preto. Aí quando o preto veio, né? Ele disse, cadê o amarelo? Amarelo. Não, cadê o branco? Aí o branco está dormindo. Ele disse, deixa lá dormir. Não acorda ele não. É o seguinte, eu estou muito preocupado. Preocupado muito mesmo, sabe por quê? Eu sou animal, você é animal, e eu estou preocupado com os caçadores. Os caçadores passam de vez em quando aí, e o branco chama muita atenção. Você percebe que o branco te chama muita atenção? Aí, por exemplo, eu sou vermelho, eu sou da cor da terra, você também é vermelho, da cor da terra. Quando você deita, quando eu deito, eu fico parecendo um bolo de cupim. Você também deita, fica tipo um morumbu. O preto deita ali e fica na cor escura, ninguém vê. Mas o branco, quando deita, ele não tem jeito, ali chama atenção. E quando os caçadores achar o branco, vai achar nós também. Então eu estou preocupado, estou muito preocupado. O vermelho, deixa eu comer o branco? Aí o vermelho disse, rapaz, faz sentido, né? Ele nos chama atenção, nós nos chamamos atenção e ele chama atenção. Então é o seguinte. Aí o preto disse, realmente faz sentido que o leão está falando. Então como? Pode comer o branco. Aí o leão foi lá e comeu o branco. Aí ficou com uns dias com a barriga cheinha, maravilha e tal. Aí quando foi um dia, o leão baixou a barriga de novo, né? Ficou com fome. O leão chegou, chamou o vermelho. Vermelho, vem cá. Ele disse, o que é? O que é dessa vez? Ele disse, você sabe que eu estou de paz, né? Não estou de guerra, não. Aí ele disse, vermelho, deixa eu te falar. Vamos eliminar os diferentes? Aí ele disse, o que é que você está falando, preto? Leão. Aí ele disse, cara, é o seguinte, eu sou vermelho, sou bonito, ó, minha cor. Você é vermelha, bonito também, ó, minha cor aqui, tanto que é bonito. E o preto, vamos eliminar aquele preto. O preto tem nada a ver com nossa cor.
Aí ele disse, é mesmo, eu sou bonito, né? Eu sou bonito, né? Aí o leão, ele disse, posso comer o preto? Aí o leão, o vermelho foi lá, não pode comer, não faz sentido, nós fica só nós dois mesmo. Aí o leão foi lá e comeu o vermelho. Quando ele comeu o vermelho, vem com a boca cheia de sangue, comeu o preto. Aí o leão veio com a boca cheia de sangue ainda. Aí ele disse, vermelho, agora é a sua vez. Aí o vermelho, o que é que o vermelho falou? Ele disse, leão, eu não sabia, eu não percebi, mas eu desde quando você comeu o branco, deixei você comer o branco, eu comecei a morrer também. Ou seja, pessoal, tem muitas pessoas que não tem projeto de futuro, alguém faz um futuro para ele. Fulano vai trabalhar aqui para mim, eu vou te dar X por mês. E tem gente que trabalha numa fábrica, na padaria, há 20 anos, 30 anos, não sai daquele lugar. Por quê? Ele tem medo de ficar vulnerável e arrumar outro emprego. Tem gente, agora mesmo, uma que morreu, né? Um conhecido meu aqui, que ele ficou 29 anos na padaria, e aí, como a menina morreu, o velho também morreu, aí o filho dele disse, não vou tocar padaria não. Aí eles ficaram preocupados, disseram, nós vamos ficar sem emprego. Eu tenho 28 anos que eu trabalho, eu pensei que eu ia aposentar aqui. E aí, acabou a padaria, ele ficou preocupado, ele passou por aqui, cara, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida, porque a padaria fechou, o último dia dela foi hoje e tal. Ou seja, pessoal, tem muitas pessoas que não têm plano de futuro e alguém faz o futuro por ele. E a gente nunca devemos ser limitados. Nós nascemos o quê? Nós nascemos águia, nós nascemos para voar. Cara, eu comecei com... Tenho algumas pessoas que me conhecem desde quando eu era criança. A minha amiga, a que mais me conhece aqui é a minha amiga lá. Mas eu era camelô, saí do camelô, fui para loja, montei uma loja para minha mãe aqui em Planaltina, depois comprei uma banca na Feiras Importadas Planaltina, depois montei uma loja de som de carro, montei a loja de acessórios, depois montei a borracharia, montei a mecânica, montei loja de açaí, montei não sei o quê. Agora eu estou vivendo, porque eu não estava vivendo, eu estava só vegetando. Porque não adianta muitas das vezes você montar 1001 coisas e você não viver, você não poder viajar, você não poder curtir com sua família, você não poder ir para algum lugar que você está, escravizado do trabalho. Mas também você ficar só naquela também todo o tempo, isso também é alguém que fez um futuro por você e você chegou ali, travou naquele local. Então, essa foi a quinta chave. Não conte seu sonho, defina suas metas, foi a quarta chave. E a quarta chave é o medo. Quem tem medo aqui, gente? Quem tem medo? Tem muita gente que tem medo. E o medo, pessoal, ele não prejudica só eu. O medo prejudica muitas pessoas. Você percebe quando você tem medo, alguma pessoa também que está ao seu redor, tem uma passagem que se você não vence os seus medos, os seus filhos vão ter que vencer por você. E se seus filhos não vencer por você, vai ter que ser o neto, os bisnetos, enfim. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de sair do emprego e passar por outro, tem gente que tem medo de andar de bicicleta, tem gente que tem medo de dirigir. Eu conheci um camarada que era muito bem sucedido, eu conheço até hoje, e ele ele é separado da esposa, né? Ele tinha um filhozinho que tinha 8 anos de idade, e esse menino ele viajou para a Europa, foi para viajar fora do Brasil, foi para a França, e chegou lá na França, lá tem aquela Torre Eiffel, né? E tem que subir lá. Menino de 8 anos, igual o meu, gosta de escalar, né? Gosta de subir tudo. Aí disse, pai, vamos subir na torre. Aí ele disse, como ele tinha medo de elevador, ele não subiu com o menino. E o menino foi lá e voltou com água na boca, não sei se ainda voltou até hoje lá, porque o medo dele influenciou na vida do menino também. Ou seja, tem muitas pessoas, eu tenho um amigo meu, um conhecido meu,
que o filho dele comprou a passagem para todo mundo. Comprou uma passagem, comprou para todo mundo para ir para o sul. E quando chegou quando ele chegou no aeroporto, ele não teve coragem de embarcar. Aí todo mundo foi, menos ele ficou, porque tinha medo de avião. Ou seja, o que é que eu pergunto, quero perguntar para você? Quantas pessoas morrem de avião por ano? Quantas pessoas morrem de elevador por ano? É quase zero. O avião nem tanto, mas elevador é zero. A pessoa tem medo de elevador, a pessoa tem medo de avião. Então, se a gente não vencer os nossos medos, alguém tem que vencer por nós. Então, vença os seus medos. A gente não pode ficar com medo. Então, eu falo com meus filhos não têm medo. Aí eu digo, tem que ter prudência. Por exemplo, você vê uma cobra aqui, eu falo sempre quando você vê uma cobra aqui, tem gente que sai correndo por causa de uma cobra, por causa de uma barata. Porra, uma barata come alguém? Nunca ouvi falar até hoje que uma barata engolisse alguém. Uma cobra até que pega. Uma cobra pode pegar. Mas você não pode ter medo dela, você pode ter prudência. A prudência é aquela que, igual um cara passou uma reportagem, acho que até uns 15 a 20 anos que ele morreu. Acho que deve ter uns mais de 15 anos. Eu acho que não estava aqui ainda não. Que ele era um cara mais... que ele pegava tudo quanto é cobra, não tinha medo de nada. Você soube essa reportagem? Que ele foi pegar numa cobra maior, a mais perigosa do mundo, foi pegar de vez, ela foi lá, pegou no braço dele. E aí ele tinha que fazer lá um não sei o que, a respiração, que não sei quanto respiração lá, e não deram conta, ele acabou o quê? Morrendo. Por quê? Ele não teve prudência. Então a gente tem o quê? Prudência. Não é medo, é prudência. Então, por último, pessoal, por último não, tem um sexto, fale menos e age mais. Tem pessoa que age muito, ele fala pelos cotovelos, mas agir é de zero. Eu tenho um testemunho aqui de um inquilino meu aqui, que foi recente, né? Mas aluga para todo tipo de pessoa. Eu agora vou ser igual o Paulo Otávio. Paulo Otávio, toda vez que ele vai vender um apartamento, ele não vende para qualquer pessoa. Ele precisa fazer de analista comportamental. Faz um teste de analista comportamental e faz sentido o que ele está fazendo. Eu vou fazer. A próxima vez para entrar no Planeta Estudo DT, eu faço esse treinamento de analista comportamental, para saber se realmente você sabe lidar com os moradores, com as pessoas, porque já pensou igual o morador que tinha aqui. Tinha um morador aqui, que ele chegou, ele sabia a Bíblia de cor, tinha lido a Bíblia 3 vezes, mas agir, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que realmente a Bíblia condiz, zero. Ele mandava 1001 versículo bíblico por dia no grupo. Aí eu tirei ele do grupo. Aí ele ficou com mimimi do grupo. Eu digo, cara, não faz nenhum sentido o que você está mandando no grupo. E eu não falava para ele para viver alguma coisa não, mas eu disse, você não é um bom exemplo. Fala a verdade, você não está dando um bom exemplo. E aí ele, até que fim eu tomei fui para pegar a chave dele, ainda ficou mais um mês, que disse que ficou 60 dias no meu imóvel, e daqui ficou mais um mês ainda, que disse que eu digo, aí levou a minha chave, aí eu levei minha chave e liguei para a mãe dele. Tipo, ó, seu filho ficou aqui mais tantos dias, ainda levou minha chave, eu quero minha chave de volta. Não faz sentido para mim, não quero mimimi com ele, não quero nada, mas se a chave, nem que seja a chave, senão eu vou denunciar ele. Eu tenho aqui os documentos dele. Ou seja, gente, tem muitas pessoas que ele só fala e não age. Agir de zero. Então, a sexta chave, você fala menos e agir mais. E a sexta chave é você persistência. Se você persistir naquilo que você realmente quer da tua vida, vai acontecer. O persistente é aquele
que enquanto não acontece, você não diz assim, eu não vou deixar. Tem uma passagem bíblica que eu costumo, que pessoas persistentes, foi o tempo que Jacó transformou em Israel. Ele lutou com o anjo do Senhor da meia-noite até de manhã. Ele disse, enquanto você não dá a minha bênção, eu não vou desistir. Então, enquanto o anjo do Senhor Jesus não liberou a bênção na vida de Jacó, que ele se transformou em Israel, ele não parou de lutar com o anjo. Eu tenho uma passagem aqui, que até o Paulo Daniel, que está aqui, que me mandou para mim, e foi o tempo dele também aqui. É um inquilino meu que eu tinha aqui, que Joyce, né, cara, ele era de BH, e ele tinha vontade muito grande de lutar MFC, né? Não, ele lutava MMA, mas ele queria ir pro UFC. E aí ele chegou para mim, ele morou aqui, aí depois ele morava em BH, depois a história dele, né, tá até na internet, né, passou no Jornal Nacional. Aí depois ele foi para Trindade. Aí depois ele saiu de Trindade, ele disse, eu vou conseguir lutar, eu vou lutar, eu vou continuar lutando. Aí ele veio aqui para Brasília, até a mãe dele veio aqui, assinou os contratos aqui, meu aluguel para ele aqui. E aí ele ficou aqui comigo, ele me deu 2 convites. Um convite que eu fui lá, cara, o cara realmente lutava muito bem. Aí eu dei os parabéns para ele, né? E ele disse, Jamaica, sabe para onde é que eu vou? Eu vou lutar em Las Vegas. Então, cara, é um cara assim que aí, esse mês passado, o Paulo Daniel, que eu não tenho mais o contato dele, mas mandou para mim, ó, o que é que tá aqui lá em Las Vegas? Então, eu ia trazer a foto dele aqui, mas infelizmente o computador deu pau, mas a mensagem foi dada. É um cara que eu vou te contar um negócio para você, um cara muito legal, uma pessoa assim que eu tenho muita inspiração por ele, e que Deus abençoa cada dia que passa, não só a vida dele, mas todas as pessoas que têm realmente inspiração de saber realmente aquilo que quer, você vai conseguir. Amém? Então, pessoal, eu sou José Inácio, sou dono do Planeta Estúdio DT, trabalho com estética automotiva, trabalho com parte interna do carro, limpando, higienizando parte interna do carro, deixando ele limpo, sem germes, sem bactérias. Trabalho também a parte interna, externa, que é o polimento, a vitrificação, a cera, o selante. O PPF, agora nós estamos trabalhando isso também, que é a tecnologia de alta garantia, que é a melhor que tem no mercado, no mundo até hoje, é o PPF, e nós estamos instalando ele também. E sou coach também, quem quiser saber mais, e tem muito... O ser humano, ele tem... O carro tem 2 pontos cegos. Quem dirige carro aqui já percebeu que o carro tem 2 pontos cegos. E o ser humano tem 4 pontos cegos. Ou seja, esses 4 pontos cegos que deixa você, muitas das vezes, travar o seu sonho de onde que você quer chegar. Porque nós nascemos como águia, nós nascemos para voar. Nós nascemos para ter uma vida, e uma vida em abundância. O que é a vida em abundância? O próprio Jesus falou. A vida em abundância quer dizer que é para uns, para outros não, ou seja, um conceito includente ou é excludente? Includente é aquele que inclui todo mundo. Excludente exclui um e outro não. É um conceito includente, inclui todo mundo. Só que nem todo mundo consegue ter uma vida de abundância, uma vida de infinitas possibilidades por causa desses pontos cegos. Se você não ressignificar esse ponto cego para você viver essa vida, você vai ficar sempre travado. No medo é onde que foi o primeiro, que é a depressão, a ansiedade e o estresse toma de conta e nós não conseguimos aquilo que quer. Nós temos a metodologia que é Edificando Seu Futuro, José Inácio, Edificando Seu Futuro, e pode nos procurar que nós estamos aqui com ferramentas poderosas para ajudar vocês. Amém? Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe.